capinha colorida de Itadori e Mahito. Bonitona, mané. Esse artista que começou a trabalhar com o Gege é muito bom, cara. Principalmente nessas páginas coloridas, ele manda bem pra caraca, né? Além do mangá normal, né? Tá. Já começamos aqui da onde parou o capítulo anterior, né? Mesmo extinguindo a energia amaldiçoada dos japoneses, provavelmente os espíritos amaldiçoados ainda continuariam a nascer. Oi? Então o que foi todo esse papo até agora? Do que serviu todo esse papo? Na verdade, para simplificar, é praticamente impossível extinguir completamente a energia amaldiçoada dos humanos. Tá, vamos lá. Primeiro vamos começar falando sobre os estrangeiros que supostamente não possuem energia amaldiçoada. Então parece que você não tem todo o conhecimento do caderno, apenas deu uma consultada, nele, hein? Então o Maru só leu o livro por cima, né? Fez a leitura dinâmica, pegou uma página, passou o olho por cima, passou o terceiro olho por cima, virou a página, passou o terceiro olho, para a próxima. Como eu disse anteriormente, a energia amaldiçoada é uma característica dos japoneses ou de pessoas que têm ascendências japonesas, tirando algumas raras exceções. Os estrangeiros também emitem energia amaldiçoada, embora seja muito mais fraca do que a energia dos japoneses. Tá? Mas aí por quê? E é por isso que os espíritos amaldiçoados também nascem no exterior. Costumam ser poucos, mas raramente um bem forte nasce do nada. A energia é fraca, mas ainda são fortes. Tá, mas aí se a energia é tão fraca e não vai nascer tantos espíritos amaldiçoados, não vai ser um problema tão grande assim, né? Porque se a energia é baixa, não vai dar para nascer espíritos, sei lá, como o Mahito ou o Jogo, né? Espíritos de grau especial, né? Ou coisas do tipo, né? Grau 1, ou essas coisas. E como a energia amaldiçoada é fraca, os locais onde a energia pode vazar e tomar forma sem se dissipar são bem limitados. Espíritos amaldiçoados fracos, como aqueles que vemos no Japão, nem chegam a se desenvolver ao ponto de tomar forma em outros países. Tá, então, cara, qual o problema? Além disso, já se passaram, acho que mais ou menos uns 70 anos desde que a existência dos espíritos amaldiçoados foi anunciada ao mundo. E isso fez com que a energia amaldiçoada dos estrangeiros também começasse a ser drenada para Tóquio. Ou seja, mesmo extinguindo a energia amaldiçoada dos japoneses, os espíritos amaldiçoados dos outros países continuariam nascendo tanto no exterior quanto em Tóquio. Mas aí não seriam espíritos amaldiçoados que causariam tantos problemas, né? Que ele fala, né? Não conseguem nem se materializar, né? Seria mais uns espíritos obsessores ou coisas do tipo, né? Não seria algo que causaria tantos problemas, né? Mas se esse for realmente o local de passagem das almas da Terra, então as almas dos seres vivos dos outros países não devem ser uma exceção a essa regra, tá? Então vai querer tirar a energia amaldiçoada do mundo inteiro, pô? Já que é assim, deveríamos simplesmente extinguir totalmente a energia amaldiçoada de toda a humanidade, incluindo as pessoas no exterior. Mas isso seria impossível, certo? A gente dá um jeito, né? Faz uma gambiarra aí e pronto, mané. Todo mundo segura a mão de todo mundo e fé. Por favor, continue. Vou responder pela minha técnica amaldiçoada. Primeiro, quando eu digo extinguir a energia amaldiçoada, eu estou pensando apenas no quanto for possível. Marulu, o seu extinguir também tem o mesmo significado, não? Mesmo se ajustarmos o formato das almas para que a energia amaldiçoada seja extinguida, será que os japoneses e os shimorianos não conseguiriam emitir uma energia amaldiçoada tão fraca quanto a dos estrangeiros? Sendo assim, os espíritos amaldiçoados continuariam a nascer dos japoneses, da mesma forma que nascem no exterior, só que já ia diminuir bastante. Provavelmente você tem razão. No momento, a minha técnica amaldiçoada está sendo usada pelo bem da harmonia entre japoneses e shimurianos. E como eu não posso fazer algo que machucaria o corpo de alguém, foi como eu imaginei. Sem um metabolismo de energia amaldiçoada, existe uma grande possibilidade de danos ao corpo. Tá? Então aqui vai pro bagulho de a energia amaldiçoada ter alguma função corporal, né? Além de dar origem a outras maldições e dar uns poderzinhos maneiros, né? Com exceção daqueles que nascem com a restrição celestial, como a Max Senpai,
ou seja, exceto aqueles que são capazes de oferecer algo em troca para fortalecer os seus corpos, apagar completamente a energia amaldiçoada é algo impossível. Esse é o karma dos humanos. Que eu acho que o Gege está usando mais como uma metáfora para falar, né, de que a malícia, a maldade e a tristeza humana nunca vão se extinguir, né? É algo que vai persistir até o nosso fim, né? Não é algo que pode ser apagado da gente, né? Mesmo que a gente tente buscar uma harmonia, mesmo que a gente tente buscar ao máximo uma convivência, uma coexistência, a gente sempre vai ter, de certa forma, essas maldições, né? Essa energia ruim, né? Esses pensamentos de raiva, tristeza, preconceito, fobias, medos, incertezas e essas coisas, né? Pelo menos eu acho que é uma metáfora para isso, né? Meio que esses problemas, né? Essa energia ruim faz parte da gente, né? Como ser. Não acha que seria perigoso que os espíritos amaldiçoados fortes nascessem num mundo onde não haveria mais feiticeiros Jujutsu? Por mais que fossem poucos? Pô, mas aí se nascem espíritos amaldiçoados fortes, não nasceriam feiticeiros fortes para contrabalancear isso? Porque, se eu me lembro bem, teve um bagulho lá do Gojo, que quando o Gojo nasceu, os espíritos amaldiçoados ficaram mais fortes. Porque tinha que ter uma balança, né? Algo tinha que manter tudo em equilíbrio, né? Então, para compensar o nascimento do Gojo, os espíritos amaldiçoados ficaram mais fortes. Então, será que não aconteceria um bagulho tipo assim, né? Já que é impossível extinguir completamente a energia amaldiçoada? Mas seguindo, quanto a isso, você pode deixar nas minhas mãos. Com o tempo que me foi dado, eu posso encontrar uma solução até a próxima geração nascer. Já seria muito melhor do que o equilíbrio de poder atual entre feiticeiros Jujutsu e espíritos amaldiçoados. Daria para contar nos dedos os números de espíritos amaldiçoados que nasceriam a cada ano. É o que eu tô falando, né? Tipo, é um problema muito pequeno, dado ao benefício que vai dar, né? E a reconstrução de Tóquio também avançaria. Só que desse jeito, os Shimorianos e os terráqueos voltariam a brigar pelos espíritos amaldiçoados. É só encontrar a harmonia com os espíritos amaldiçoados também. Vamos eliminar o motivo pelo qual a tribo Rumeu confunde espíritos amaldiçoados com os Kalians. Isso daí o Cross já estava falando, né? Que os espíritos, antes de levar o tiro, né? Ele já estava falando que os espíritos amaldiçoados e os Kalians eram diferentes, né? Até pela formação deles, né? Os Kalians tinham um corpo existente, né? Tinham um corpo físico. Espíritos amaldiçoados não. E até, né, tipo, o bagulho deles chorarem, né? Quando um Kalian morre, o esforço que eles fazem é gigantesco, né? Algo que pode até matar eles. Mas aí os espíritos amaldiçoados morrem, é um esforço meio que mínimo, né? Ainda causa desconforto neles, mas não o suficiente para causar um estresse tão grande, né? O próprio carinha lá, quando ele tá tomando as dores lá dos espíritos amaldiçoados, o Maru, né, quando o Itadori mata tudo, né, ele chora lá pelo olho, mas só que não causa grandes danos nele, né? Então essa parte aí já dá pra dar uma trabalhada, né? Aí o Itadori foi, pegou uma pelúcia de um Kalian. Você só reuniu aqueles que são necessários para criar a harmonia, não é? Aí pegou um Kalianzinho e um espírito amaldiçoado. Qual é a diferença entre os espíritos amaldiçoados e os Kalians? Por que a tribo Rumeu acha que eles são iguais? Quem consegue responder essas perguntas pode ser esse carinha aqui, não? Espíritos amaldiçoados são coisas malignas. E como eles nascem a partir da energia amaldiçoada, não podemos fazer nada. Mas nem sempre aqueles que se parecem com espíritos amaldiçoados são realmente malignos, né? É o famoso não julgue pela aparência, né? Não julgue um livro pela capa. Não é porque o bicho parece que saiu do quinto dos infernos que ele vai ser um demônio, né? Aí voltamos aqui para Tumba Estelar ou Tumba da Estrela, não lembro o nome disso daqui. Antigamente eu conheci uma feiticeira Jujutsu imortal, que se chamava Tengen. Aquela pessoa já tinha envelhecido por mais de 500 anos. E sua existência já era quase como a de um espírito amaldiçoado. Mas ela não era de forma alguma uma pessoa má. Meu irmão mais velho também era um mestiço de humano e espírito amaldiçoado. Tivemos muitos problemas no começo, mas conseguimos nos entender. Por acaso, o motivo de Kalians atacarem aqueles que não são da tribo Rumeu
vem de alguma origem maligna, como no caso dos espíritos amaldiçoados. Aí ele foi, tocou no Kalian, viu aqui o que parece ser uma alma, parece ter um bagulho de Soul Eater, né? As alminhas de Soul Eater. A cor das almas é igual. Entre todas as almas cheias de cores, as almas dos Kalians, dos espíritos amaldiçoados e da tribo de Rumeu são da mesma cor. Espíritos amaldiçoados são receptáculos de energia amaldiçoada que vazou dos humanos. Mas o problema é uma alma residir nesse tal receptáculo. E como eles têm a mesma cor da alma dos Kalians e do pessoal da tribo Rumeu, acabamos reconhecendo que os espíritos e os Kalians eram coisas iguais. É por isso que os Kalians não atacam o pessoal da tribo Rumeu. Tá, então eles veem o povo de Rumeu como sendo parte deles, né? Mas aí por que só o povo de Rumeu é diferente? Então não é como se eles tivessem um motivo para atacar. Eles apenas não têm motivo para atacar os iguais. Provavelmente o problema que as outras tribos, né, principalmente de Dunstant, tiveram com os Kalians foi provavelmente porque eles estavam invadindo o território dos bichos, né? Apesar de não possuírem forma física, será que a contradição dos espíritos amaldiçoados funcionarem como receptáculos de almas tenha criado uma ligação a ponto de viajar através das estrelas até criar uma semelhança com as divindades conhecidas como Kalians? Caraca. Você acha que consegue fazer algo em relação a isso? Tá, porra, mas aí também, né, o Maru tá fazendo de tudo, né? Pau pra toda obra o menino, hein? Não consigo mudar a cor das almas deles, mas tem um outro jeito. Mas lógica é capaz de funcionar com almas que ainda que não nasceram. Não vou mexer diretamente com as almas que ainda vão nascer. Mas aqui, neste lugar onde todas as almas da Terra percorrem, se eu transformar esse lugar em um dispositivo de ramificação e modelagem de almas, a cor das almas poderá ser diferente, sua forma poderá ser ajustada e vamos poder eliminar o máximo possível de energia amaldiçoada. Tem certeza que não existem outras opções além dessa? Se seguirmos com esse plano, os Kalians que estão na sua nave irão... Caralho, mano, aqui, tipo assim, eu vou ter muito que pegar esse capítulo pra ler depois, mané. Tipo assim, no off, pra terminar, mané. Tipo assim, é muito diálogo, eu tô gravando vídeo, então, tipo assim, eu vou ter que reler esse capítulo inteiro pra pegar os detalhes, né? Que eu tenho certeza que tem coisa aqui que eu tô perdendo, né? Ou que eu não tô entendendo direito. Mas aí aqui pulamos pra uma tribo na África, né? Tudo bem, pode levar. Tá aí um cara aqui, né, com a tal corda negra. Me desculpe, Daburá. Tá, ele pegou a corda negra e já acabou a luta contra o bichão, mano. What the fuck? Só pulou a luta do bicho? Eu atrapalhei um duelo entre... Ah, não, o Maru só chamou ele. Eu atrapalhei um duelo entre os guerreiros e isso acaba machucando sua honra. E me perdoe por aquele dia também. Eu não entendia nada naquela época, tá? Mesmo assim, devo te pedir isso, mesmo sabendo o quão indelicado é. Só eu preciso voltar para Shimuria. Essa é a única maneira de salvar aquela garota, certo? Como seremos só nós dois, vocês conseguem nos carregar do jeito que está agora, né? Tá, então vai mandar o Daburá e a irmã pra fora? Eu vim à Terra por causa da minha promessa com o Dura. Marulu, vocês não precisam mais de mim, não é? Sim. Então tudo bem. Eu já cumpri o meu papel. Né? Já terminei aqui, né? Trabalhei demais, né? Agora voltar pra casa, né? Voltar pra casa e relaxar. Daburá, alguma coisa mudou em você? Nada demais. É que agora eu finalmente alcancei vocês. Só isso. Deitou com uma Horaga e já ficou como? Felizão da vida, mané. Nissan? Sapejo, vamos embora. Finalmente apareceu a tal irmã do Daburá. O poder da corda negra já removeu a maldição do chefe da tribo Dunstant. Não há mais nada que impeça vocês. Obrigada, Marulu. Tá, dê um tchau. Daburá, tenho certeza de que nós nos veremos novamente algum dia. Agora já entendi a minha técnica amaldiçoada. Eu não entendi tua técnica amaldiçoada não, meu cria. Pra mim esse bagulho aqui já virou qualquer coisa. Virou random bullshit goal, pô. Tipo assim, eu não tô desgostando, mas só que essa técnica do Maru já tá virando basicamente escapatória do roteiro pro Gege fazer o que ele quiser, né? Virou basicamente isso. Mas vamos seguindo, né? Aí ele foi, estendeu a mãozinha,
foi até o Krois, a Yuka, o Tsurugi e o carinha que eu esqueci o nome, o... Caraca, esqueci o nome do malandro, mas o cara que tem a fala amaldiçoada. Aí estendeu a mãozinha, prontinho. Obrigado, Itadori Yuji. Me perdoe por tudo o que aconteceu. Não precisa mais de mim? Você ainda tem um grande trabalho a fazer, não tem? O Itadori sendo mandado embora. Sim, mas isso é algo que eu devo resolver sozinho. Saquei, então agora vale para nós dois. Deixo o resto com você. E foi-se embora. Apareceu, fiz uma graça e... Vamos lá pro patinco, mané. Hoje dá green. Hoje vai dar o verdinho, mané. É hoje que o tigrinho tá bugado. Tá, e foi, né? Começou aí a mostrar a alma de todos os espíritos amaldiçoados. Espíritos amaldiçoados da terra. É um grande pecado. Sim. O que me faltava era determinação. A determinação para carregar o fardo deste pecado. Sinto muito. Espero que ao menos possam descansar em paz. Tá, aí veio a mão aqui do Krois, pegou na mãozinha dele. Vamos fazer isso juntos, tá? Tá tudo bem. Tá, aí veio os dois irmãos. Todos estão aqui. Aí todo mundo juntinho, né? Pra fazer a maior extinção do mundo. Aí todo mundo, cara, os caras aqui, o resto tá tudo com uns olhares de peixe morto, filho. Menos a Yuka. A Yuka tá parecendo uma boneca. O Krois tá na cara padrão e o Tsurugi parece que tá aluado. Aí o Maru começou a chorar. Obrigado. Puxou pra dentro e... Tá, começou a puxar as almas dos espíritos amaldiçoados, oferecendo a todas as almas orações pela purificação. Uma cerimônia de harmonia será realizada aqui. Tá, e o olho deles começou a chorar. Tá, então eles vão purificar todos os espíritos amaldiçoados que estão aí no momento, né? Provavelmente, como o Itadori disse lá em cima, também vai afetar os Kalians que estão na nave, né? Então, eu quero saber no que isso vai dar. Porque, tipo assim, se o Kalian morrer, os Shimurianos não vão ficar meio que fudidos, não? Tipo assim, os caras não vão, sei lá, tudo de base, não? Se os Kalian morrer... Porque ali, como eles falam, né? Pelo menos como dá... Eu não sei se eu entendi, se eu li errado, mas... Pelo menos ali, como eu vi lá em cima, vai entender que tinha mais de um Kalian, né, na nave de Rumeu. Então, tipo assim, será que não vai dar problema não essa merda pra eles? Ou tipo assim, o Maru vai conseguir fazer algo que faça só ele e o Krois tomarem todo o dano, né? Vai ser algo do tipo isso, né? Tipo... Cara, eles vão assumir o dano por tudo que vai acontecer, né? Ou pelo menos uma parte do dano, né? Uma grande parte. Aí pros outros de Rumeu vai ser só, basicamente, uma dorzinha de cabeça, né? Ou um pequeno enfermo, né? Pode ser isso, né? E por essa página aqui final e toda essa construçãozinha aqui, se pá, eu acho que esses 4 aqui vão tudo de base, né? A Yuka já tava a um passo da morte. O Tsurugi levou uma espadada no peito, já caiu duro no chão. E o Krois estava todo furado, não tinha mais como salvar o bicho. Então provavelmente aqui vai todos eles de base, né? O Maru provavelmente porque vai ter que usar todo o potencial da técnica dele para fazer o que tem que fazer, né? Então, tipo, eu acho que aqui, se o pessoal reclamou que no Jujutsu original não teve muitos protagonistas que morreram, né? Aqui, provavelmente, o Gege vai matar essa vontade de todo mundo. Vai mandar os 4 protagonistas de base. Não, mas pensando bem, eu acho que talvez o Maru não morra. Porque eu acho que seria meio complicado deixar o único personagem, né, que tinha a maior hierarquia depois da Burana de fora, né? Simplesmente ele sair e deixar pro resto que cuide de tudo, né? Se bem que ainda tem o Jabaloma, né? Pra cuidar das coisas. Mas não acho que o Jabaloma ia conseguir tancar tudo sozinho, né? Principalmente com o pessoal lá dos outros Shimurianos que não querem a coexistência, né? Então talvez o Maru ainda meio que possa continuar vivo, mas sei lá, meio aluado por tudo que aconteceu, né?
E a luta do Daburá no final não deu em nada, né? Pelo visto, né? O Maru puxou ele antes de qualquer coisa, né? Finalzinho meio broxa dessa luta, né? Tipo, eu já não tava gostando dela. Mas, tipo assim, meter esse só deixou pra mim, pelo menos, a luta pior ainda, né? Eu acho que desse capítulo é a única coisa que eu vou deixar uma reclamação, né? Porque dessas outras coisas aqui, né? Do que rolou das discussões e do finalzinho ali, eu vou deixar pra quando o mangá acabar, né? Porque eu acho que vai ser muito difícil opinar sobre as coisas que estão acontecendo agora sem ter o contexto inteiro. Mas essa luta aqui do Daburá, pô, mano, eu já tava achando ela meio arrastada. Aí no final, tipo, não dá nem sequer uma conclusão pra ela, né? Só ser um bagulho do tipo, o Maru vem, puxa o Daburá e o Daburá vai embora. Pronto, acabou. Eu não sei se eu acho isso muito maneiro, né? Tipo assim, pô, mano, é um bagulho assim, caralho, então por que que teve essa luta, né? Só foi uma puxada muito rápida, né? Tipo assim, se tivesse pelo menos dado uma demonstração de como que a luta parou, coisa do tipo, né? Porque foi muito um corte brusco aqui, né? Tipo, eles estavam aqui falando de uma coisa, corta pra África, dá buraco pra Corda Negra, aí quebrou a maldição da irmã do Daburai e pronto, buf, resolvemos toda a trama do Daburá, agora ele vai embora. E outra reclamação, né, que eu possa, né, uma crítica, né, que eu possa ter é que basicamente essa técnica do Maru virou um deus ex-machina gigantesco, né, para fazer o que o Gege quisesse, né? Virou uma saída de roteiro perfeita, né? Porque a gente não sabe quais são as limitações da técnica dele, o que exatamente, quais são as restrições e o que ela realmente faz. Então, o Gege pode fazer o que bem entender com ela, né? Ele virou só uma saída de roteiro que, pô, mano, eu particularmente achei que ficou meio tipo assim, ficou uma forçação de barra muito grande. Porque fica parecendo que o Maru só pode fazer o que ele quiser, né? Mas vamos esperar aí, né, pra ver o que que vai dar de todo o final disso, né? No geral foi isso, né? Se você tiver interesse em outros vídeos de Jujutsu Kaisen módulo, é só clicar aí na playlist do canal. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário, né? Me fala o que que você tá achando aí dos capítulos de Jujutsu Kaisen módulo. Mas no geral foi isso. Valeu, falou e fui!